Mas a gente vai focar mais um pouquinho, aproveitar que é a questão do Canudos. Vamos para 24, Camilo. Daqui a pouco a gente faz a pergunta do pessoal, para a gente aproveitar aqui um pouquinho da cultura do conhecimento, inclusive do Zé Gonçalves, de algumas pessoas que a gente conhece em Canudos, em Monte Santo. Eles têm, além da versão histórica, dos livros de história, eles têm as versões que foram passadas de pai para filho, né? Das pessoas que participaram, que estiveram lá, e que tem versões totalmente distintas do livro de história. Não é isso, Camilo? Sim. Tinha duas perguntas muito interessantes ainda sobre Canudos, que é Canudos, a Guerra de Canudos, foi uma guerra ou foi um massacre? A primeira pergunta. E a outra coisa é, falar de Canudos tem a ver com uma teologia mais libertária, de mostrar a realidade que aconteceu em Canudos, diferente daquilo que a história oficial mostra, mas dentro de uma perspectiva mais libertária. Então, são duas perguntas, né? São duas perguntas, bem complexas. Vamos pela primeira pergunta. Jogou pesado. Canudos foi uma guerra total. O que é uma guerra total? Uma guerra total é aquela em que o objetivo do adversário, do inimigo, é destruir por completo, aniquilar por completo o seu alvo, né? É o que Israel está tentando fazer agora com o Hamas, não com o Hamas, mas com a faixa de Gaza. É destruir por completo aquele alvo que é o seu inimigo, que representa uma ameaça. Isso foi o caso de Canudos. Em Canudos, a ordem do presidente da República, na época, o Prudente de Moraes, era que não ficasse pedra sobre pedra. E foi o que realmente aconteceu. Não ficou pedra sobre pedra. Então o objetivo era aniquilar por completo o povoado, e isso eles o fizeram, né? A outra pergunta é sobre a influência da Guerra de Canudos na sua obra, e se a sua obra ela traz uma característica, uma perspectiva de uma teologia mais libertária. Sim, claro. A minha obra toda era libertária. Eu não escreveria uma obra que não fosse libertária, né? Não tem nenhum texto meu, digamos assim, enaltecendo um general, enaltecendo um figurão da política, um figurão das armas. O meu trabalho é centrado, como eu já falei, nos humildes, no nosso povo, no povo sertanejo e na sua cultura, na nossa gente. Então, e claro que Canudos permeia, assim como a teologia, a filosofia permeiam a minha obra, o espírito de Canudos também permeia a minha obra. Canudos, para mim, é como se fosse assim a base de tudo, né? E você falou da teologia. Ali se viveu a teologia das massas, a teologia do povo, a teologia da religiosidade popular, né? Essa teologia em que os pobres, dentro da qual os pobres fazem os seus questionamentos, encontram as respostas e as saídas para os seus dilemas, né? Então, isso está com certeza muito presente, mesmo que não intencionalmente, mas pelo menos subjetivamente presente na minha obra. O pessoal já está fazendo algumas perguntas aqui, estão gostando do tema de Canudos, mas ainda sobre Canudos. Antônio Conselheiro, você traz algumas passagens históricas de Antônio Conselheiro, e a gente tem outras concepções de Conselheiro, e as pessoas de Canudos, em Monte Santo, têm uma terceira concepção de Antônio Conselheiro. Alguém tem Conselheiro como um agitador, outro tem como um caridoso, outros têm como quase um clérigo, né? Quase um padre. Então, qual é a sua visão, fazendo até a pergunta que a Ana Cristina fez, qual é a sua visão sobre Antônio Conselheiro? Quem foi Antônio Conselheiro
para você através de suas vivências e de seus estudos mais aprofundados? Conselheiro foi e continua considerado por muito como um fanático, né? Ainda hoje há quem considere Antônio Conselheiro como um fanático, né? Como um elemento perigoso, né? E motivo de desordem social. Mas Antônio Conselheiro foi um homem simples, um homem sensível às dores do seu povo, né? Um homem que, como ninguém, encarnou, né, as demandas do Nordeste, né? Quer do ponto de vista social, quer do ponto de vista religioso, e resolveu dar a sua contribuição, né, da forma como ele pôde. Só para você ter uma ideia, você é advogado. Sabe que Antônio Conselheiro também foi um advogado? Não. Mas foi um advogado popular, um rábula. E ele advogava gratuitamente a favor dos pobres do Nordeste. Então, ele atuava onde havia uma demanda, né, sempre, né, por parte dos pobres, ele buscava uma forma de aí atuar, a ponto, né, inclusive, de, como eu já disse, representar os pobres em algumas situações junto aos magistrados do Nordeste, e há documentos que provam isso. E isso foi levado ao extremo, né, esse seu compromisso com os pobres foi levado ao extremo de Canudos, né, quando ali se instalou, né, enfim, acompanhado de um grande séquito, e passou a desenvolver uma comunidade não igualitária, porque não houve igualitarismo em Canudos. Canudos havia, como de resto no Brasil inteiro, principalmente no Nordeste, havia pobre e havia rico, havia comerciante abastado. Mas houve uma coisa que é muito mais importante do que o igualitarismo: houve solidariedade em Canudos. Canudos foi o maior exemplo de solidariedade de que nós temos conhecimento. Então, o grande mérito, se você me perguntar qual foi o grande mérito de Antônio Conselheiro de Canudos, foi ter consolidado o sistema de solidariedade em Canudos. Não que eles tivessem fundado aquilo, porque a solidariedade é algo que já fazia e faz parte do modus vivendi do povo sertanejo. O povo sertanejo sempre foi solidário. Agora, Canudos fez disso um programa de vida. Então, o conselheiro foi, acima de tudo, um homem sensível às dores do seu povo, e nisso, e levou isso às últimas consequências, inclusive atraindo o ódio dos poderosos, das elites dominantes da época, notadamente os fazendeiros, a Igreja Católica e as Forças Armadas, resultando, como todos sabemos, na guerra que dizimou, exterminou milhares de sertanejos.